Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Bem-vindos ao nosso Café Teológico. Hoje eu quero falar sobre salvação na perspectiva paulina, analisando a carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, verso do 1 ao 10 de Efésios. Pega uma caneta, pega um papel, pega a sua Bíblia Sagrada e venha estudar comigo. Eu estou aqui com as Sagradas Escrituras na versão Ara Almeida atualizada. Antes de eu fazer a leitura do capítulo 2, eu quero fazer uma breve introdução. A carta aos Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso. Alguns escritores, alguns comentaristas vão dizer que era uma carta circular escrita para as igrejas da Ásia Menor, porque os melhores manuscritos não constam a inscrição Efésios. E também não há na introdução da carta Paulo falando de alguma situação local. A carta parece um tratado teológico. É uma carta que procura mostrar a salvação, a união entre judeus e gentios, que são os não-judeus, através da cruz de Cristo. No capítulo 1, Paulo, então, no verso 1 e 2, ele faz a saudação. Do verso 3 ao verso 14, ele fala da salvação realizada por Deus pela Santíssima Trindade. O Pai elege antes da fundação do mundo aqueles que serão salvos. O Filho executa, ele morre por aqueles que o Pai escolheu. E o Espírito Santo aplica a salvação, os benefícios da salvação na vida daqueles que recebem Cristo pela fé. Do verso 15 ao verso 23, nós encontramos aqui a oração de Paulo pelos crentes. No capítulo 2, Paulo vai mostrar a situação do crente, ou melhor, do judeu e do gentio sem Deus, e também ele vai apresentar o remédio para esta situação. Paulo vai usar o pronome vós, fazendo uma referência aos gentios, e o pronome nós, ele se inclui aqui em uma referência aos judeus. Então no capítulo 2 ele vai dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Na NVI, o texto ele omite essa expressão, ele vos deu vida, vocês estavam mortos, e no grego também aparece assim, porque a ideia de Paulo inicialmente é mostrar a situação. Então no texto grego não há ele vos deu vida, porém também não é um conceito equivocado, porque ele vai aparecer nos versos abaixo. Verso 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo está aqui descrevendo a situação dos gentios. Eles estavam mortos, e é bom lembrar que a morte aqui é a morte espiritual. Paulo faz uma analogia, que o morto ele não responde estímulos. Então, a pessoa espiritualmente morta, não adianta que ela não vai responder, ela vai numa igreja, vai ouvir a mensagem, vai escutar o hino, não vai tocar no coração dela, porque ela está morta espiritualmente. É necessário que haja uma ação vinda de fora, vindo da parte de Deus, para que ela possa receber a mensagem. Essa morte tem a ver com a consequência da escolha de Adão. Adão, ele era o representante de toda a humanidade, quando ele optou em viver a sua vida distante de Deus, em querer ser igual a Deus, ele, na verdade, fez uma escolha que incluiu a escolha de toda a raça humana. Portanto, nós vivemos uma natureza decaída, uma natureza manchada, todos os nossos sentidos foram afetados, ao que chamamos de depravação total. No verso 3, Paulo então vai falar da situação dos judeus também, que não é diferente. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele vai mostrar que o resultado do pecado é morte espiritual e escravidão. O escravo ele não faz escolha, ele não diz a hora que quer trabalhar, que não está a fim de trabalhar, da mesma maneira que o escravo espiritualmente não tem como decidir por Deus, não tem como fazer o bem espiritual. Então aqui, dentro da estrutura gramatical, existe o que chamamos de quiasmo na exegese. Você tem a descrição da morte e da escravidão como consequência do pecado no verso 1 ao verso 3. Aqui do verso 4 ao 5, Paulo vai apresentar a base
pela qual Deus vai realizar a salvação. Então, na ideia, seria o centro do pensamento que Paulo está aqui nos apresentando. Verso 4, mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, Paulo vai mostrar que tem a ver com a misericórdia, tem a ver com o amor, tem a ver com a graça. A salvação que Deus opera não tem como base o que ele previu em nós, que ele viu lá antecipadamente, como algumas pessoas pensam, a bondade do coração. Não, não existe. A questão é, Deus salvou com base nele mesmo, na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia, e não com base no homem. Não é o contra-cheque, não é a cor, não é a inteligência, não é a piedade religiosa, nada disso consegue, diante de Deus, fazer com que o homem seja digno da salvação. Até porque a exigência para ser salvo, para viver a eternidade, é a santidade absoluta, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A verdade é que ninguém consegue realmente amar a Deus sobre todas as coisas, o ser humano não ama definitivamente o próximo como ele se ama. Então nós estamos diante de Deus reprovados, porque pecado não é somente aquilo que eu faço de errado, mas aquilo que também eu penso, aquilo que também eu deixo de fazer, o correto que eu deveria fazer e não faço. Então quando, por exemplo, um indivíduo mata alguém, na verdade o pecado já havia sido cometido lá no coração, ele já havia cometido homicídio no coração. O homicídio físico é o resultado de um coração mau, do sentimento de ódio, de raiva que o indivíduo carrega. No verso, então, 7, ele vai dizer o porquê que ele salva pela graça, pelo amor, pela misericórdia, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar, então, no mundo futuro, a suprema riqueza da sua graça, da sua bondade manifestada através de Cristo. Verso 8, então, é um verso bastante polêmico, gera bastante debate. O texto vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui Paulo está mostrando que a salvação ela não provém das obras. Ela não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com a ação de Deus. Ele vai dizer, ó, pela graça vocês são salvos. Por meio da fé, ou seja, a fé é o instrumento pela qual essa salvação é aplicada. E isto não vem de vós. Aí vem aqui um grande debate. Isto faz uma referência ao quê? A graça ou a fé? Bem, no grego, nós temos aqui 3 gêneros, né? O feminino, o masculino e também o neutro. Isto não pode ser gramaticalmente uma referência à fé, porque fé é uma palavra grega, pisteos, é uma palavra feminina, um substantivo feminino. Então não há uma concordância, porque isto é um pronome demonstrativo, que no grego é tuto, que é neutro. Também não pode ser uma referência à graça, porque graça aqui é carit, e esta palavra também é um substantivo feminino. Então isto é uma referência ao quê? A todo o processo. Graça, fé, tudo isso é dom de Deus. E é claro que a fé está incluída nisso. Porque, por exemplo, o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 12, verso 12, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Também em Filipenses, capítulo 2, verso 3, você vai dizer que, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto o agir, o efetuar. Então, a salvação, de início ao fim, ela é obra da graça de Deus. Verso 9, então, para deixar certo que não provém das obras, ele vai dizer, não de obras para que ninguém se glorie. Há muita gente aí dizendo o seguinte, que aqui Paulo está fazendo uma referência às obras da lei, ou seja, aquelas obras que os judeus praticavam para alcançar mérito diante de Deus. Mas Paulo deixa claro que não vem de obra nenhuma, porque se fosse apenas uma referência aos judeus, às obras da lei, então poderíamos dizer que o gentio tem do que se gloriar nas suas boas ações, nas suas práticas de boas obras. Aqui está incluso tanto as obras da lei, quanto qualquer outra obra, porque a questão da salvação pela obra é algo meritório. Então, por exemplo, o indivíduo que acredita na reencarnação, ele crê que ele é salvo por sucessivas reencarnações, ele vai se tornando uma pessoa melhor. O que ele está dizendo aqui? Que ele mesmo é responsável, né,
pela salvação, ele tem a capacidade de se autossalvar, ele não precisa de um salvador. Quando, por exemplo, você acredita na possibilidade de que o indivíduo ele consegue, diante de um tribunal de Deus, pesar lá numa balança espiritual o seu coração e a sua vida, no caso ali, achada como uma vida reta, justa, santa, em comparação com os pecados cometidos, ou seja, coloca numa balança o que faz de bem e o que faz de mal. Se você acha que você pode ser salvo pelas suas boas ações, que você faz mais coisas boas do que coisas ruins, você está trabalhando com o conceito de que você é autossuficiente, que a morte de Cristo, ela em si, ela poderia ter sido descartada, uma vez que você consegue se salvar. O que Paulo deixa claro é que a salvação ela é algo efetuado por Deus, porque ninguém consegue ser perfeito, ninguém consegue atender à exigência de um Deus que é santo, santo, santo. É por isso que Jesus teve que vir ao mundo, porque a exigência que nós não conseguimos cumprir, Jesus cumpre por nós. A salvação ela é de graça para nós, mas ela custou caro para Jesus, porque nós somos encontrados diante de Deus como culpados. Cristo, ele vive uma vida, ele obedece, ele consegue viver a vida que nós não conseguimos viver, e ele recebe a culpa da nossa maldade, ou seja, ele recebe o nosso pecado para justificar-nos diante de Deus. Portanto, somos salvos pelas obras de Cristo. E para nós, é claro que é puramente graça. Mas Paulo então vai encerrar no verso 10 dizendo o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. E aqui ele está dizendo que nós somos feitura. A palavra grega dá a ideia de poema, de poesia. Nós somos como uma obra de arte de Deus para expressar a sua glória. Por exemplo, você vê uma belíssima pintura, você não vai exaltar nem o quadro e nem o pincel, nem a tinta, mas o autor. Claro, você vai elogiar a beleza do quadro, mas a glória não vai para o pincel e nem para a tinta, vai para o pintor. Então é isso que Paulo está mostrando aqui para nós, que nós fomos criados por Deus para, através dessa graça divina, nós andarmos, realizarmos as boas obras, a fim de que ele seja glorificado através da beleza da nossa vida. Portanto, meus irmãos, a salvação é obra exclusiva da graça de Deus. As obras, elas acompanham aqueles que de fato são salvos, assim como alguém que diz amar o seu filho, a sua esposa, ele precisa manifestar através das suas ações, das suas atitudes, esse amor. Então aquele que tem fé em Deus, ele vive em conformidade a essa fé. Aquele que realmente teve uma experiência com Deus vai manifestar através de suas vidas as obras de Deus. Ou seja, na primeira parte que nós encontramos aqui no texto que acabamos de ler, fala do resultado do pecado. Na segunda parte, a obra de Deus por nós. E agora, neste último versículo, a obra de Deus por meio de nós, através de nós.